Você sabia que uma planta natural e orgânica é possível curar diversas patologias? Hoje a gente veio até Marília conhecer a Associação Maria Flor, formada por mulheres e que cultiva e produz a cannabis. Vamos conhecer mais sobre esse processo? E aqui é a primeira etapa do processo da Associação Maria Flor. Bruna, eu queria que você explicasse para a gente como que começa todas essas etapas e essa que a gente pode chamar de uma das principais, né? Porque é daqui que sai tudo. Aqui é o berçário, né, que a gente fala, aqui também é o clonário. A Maria Flor, ela faz a sua propagação, né, do cultivo através de clone, que seria através de estaquia, né? Então a gente fala clone porque como a gente produz o óleo e vem com a análise, já tem um relatório da planta, eu consigo estar replicando essa planta no clone. Então o clone ele vai estar herdando essa genética da planta que eu escolher. Você faz uma seleção das melhores plantas. Então a gente consegue, com base na análise, selecionar a melhor planta para a produção do óleo. Então aí com essa base, com essa seleção, a gente vem com as mudas. Aí esse processo que a gente fala que é o processo de estaquia, né? Então a gente retira as estacas, os galhos da planta e traz para essa salinha, uma salinha climatizada, uma salinha onde a gente consegue controlar tanto a temperatura quanto a umidade e elas vão ficar aqui durante 15 a 20 dias para estar reproduzindo essa raiz, para estar desenvolvendo a raiz. Aí nesse processo ela fica num sistema que a gente desenvolveu, caseiro, que é a gente fala aeroclonador, que é como se fosse uma hidroponia, mas ao invés da água ela correr, ela vai ficar aérea, ela bate. Então é um sistema bem simples, a gente utiliza uma bomba de aquário, mangueira de cano PVC, e essa água ela vai ficar batendo nessa estaca durante esses 15 dias. Aí a única 24 horas? 24 horas. Aí tanto a luz fica ligada 24 horas, quanto a água batendo, circulando nela 24 horas. A gente consegue mostrar o exemplo? Aí aqui, ó. A gente usa esses microaspersores, aí esse impacto, essa água batendo, circula um pouco mais a oxigenação, isso faz com que estimule mais a raiz. Aqui a gente deixa um pouquinho mais para ela desenvolver mais, para ela ficar um pouco mais forte, aí a gente começa um outro processo, que aí a gente começa o processo de passar para a terra e começa a aclimatação. Que aí a gente passa, na hora que a gente passa para a terra, a gente já gera a etiqueta com a identificação do clone e com a espécie. Aí cada clone desse ele é um indivíduo e cada clone dele ele parte a partir do momento que ele vai para a terra, o rastreamento. Então a gente rastreia desde o momento que ele nasceu até o momento final do óleo. Vindo para a terra, nesse primeiro momento a gente põe na terra sem nada, né? Uma terra é um solo inerte. Então a gente começa a trazer, como essa é uma sala que a gente controla tanto a temperatura quanto a umidade, ela precisa aclimatar e aguentar esse calor, porque a estufa já é um calor muito quente, é um espaço muito quente, então ela precisa acostumar. Sim. É onde a gente vai lá para aquela área da aclimatação, né? Vamos lá. Então ela passa para a terra aqui, no primeiro momento que ela passa para a terra, a gente começa esse processo, que a gente vem para aqui, para a área de aclimatação. Essas já estão há um mês já na terra, né? Isso que eu ia te perguntar. De vida elas já têm uns 45 dias. Por aí, tá. Uns 45... 30, 45 dias. Aí aqui ela já fica aqui nesse ambiente toda hora, né? 24 horas. E a gente complementa a luz, por isso que a gente tem os painéis, né? Então a gente complementa porque como são fotoperíodos, são plantas de fotoperíodos, elas precisam de um tempo de luz a mais, que o dia oferece, né? Então a gente vem complementando essa luz para ela entender que ela está nesse estado de vegetativo. Então ela fica aqui mais ou menos mais um mês, 2 meses nesse processo. Aí quando ela começa a desenvolver aqui desse vasinho de 1 litro, a gente passa para um vasinho de 6. Aí aqui a gente também já começa a iniciar algumas alimentações, né? Começa a vir com a fertilização, começa a fazer foliar, tudo fertilizante natural, adubo natural que a gente produz aqui mesmo. Então aí nessa fase ela fica, a gente controla a temperatura também. Ela não leva nenhum agrotóxico em todo esse processo? Nada, nenhum químico, nenhum produto químico, nenhum agrotóxico nesse processo. Até porque é uma produção de óleo, então a gente não pode estar usando nada e também a gente é contra esse sistema, né, que cultiva com agrotóxico, cultiva com produtos químicos. A gente desenvolve aqui uma agricultura natural, então tudo que a gente pode, que a natureza pode fornecer para benefício da planta, a gente acaba utilizando. E aqui a alimentação ela é mais focada na raiz, porque eu quero fortalecer a raiz. Então a gente foca mais na raiz, nessa produção de raiz, para ela se desenvolver o melhor possível até ela ir para a estufa. Aí lá ela vai para o solo
E aí ela vai até a fase final do ciclo dela. Hoje existem quantas variedades? Hoje a gente trabalha com CBD, a gente tem 4 variedades com plantas ricas em CBD e 3 variedades com plantas ricas em THC e uma variedade com planta rica de 2:1. Então a gente está com 8 variedades hoje no cultivo, fora as mutantes, né? Que a gente fala que existe 2 espécies que a gente tem aqui, que são mutações, que é a Freak Show, que é essa daqui. Essa é a Freak Show e a Austrália, né? Aqui é a Freak Show, ela está pedindo um pouquinho de vaso, né? E essa é a Australian Duck. E vocês que fizeram essas mutações? Essas mutações a gente ganhou. Aí já tem um banco já de genética, elas já são genéticas estabilizadas. E o que muda? Qual que é a diferença? É o produto final? Não, porque essas são ricas em THC, né? Então ela tem o canabinoide, tem todas as propriedades naturais. O que muda é mais realmente a estrutura, né? A parte da planta, a folhagem, essa estrutura que não é igual. Que aqui a gente pode ver que tem várias espécies, mas parece que são todas parecidas, né? Aqui a gente já consegue identificar por conta da folhagem, da estrutura da planta. Márcio, e essa aqui é a segunda etapa do processo, né? A gente já está dentro da estufa. Eu queria que você explicasse o que acontece aqui dentro da estufa da associação. Vocês veem aqui o cultivo está bem intenso, né? As plantas estão bem vistosas. As plantas aqui elas estão com a 4ª semana de floração. A gente levou aqui uma vega de 60 dias e a gente trabalha aqui com solo vivo, né? E quando você trabalha com solo vivo, você tem um retorno mais imediato assim dos nutrientes, né? Porque quando você trabalha com um probiótico ali no solo, ela sofre uma quelação, uma reação química, assim, né? Uma explosão que libera assim os nutrientes para as plantas, assim. Então essa saúde das plantas assim na 4ª semana elas já estão desse tamanho assim, elas vão chegar, vai começar a pesar, vai ficar bem pesada. Que geralmente na 4ª semana elas estão menores. Então assim, dá para ver o que está acontecendo aqui, o resultado do trabalho do solo, né? Sim. De todo esse contexto em volta, assim, essa harmonia que a associação tem. A gente trabalha com animais, com as plantas ao redor, com as pessoas. Tem até música durante o dia. A música clássica para as plantas, assim, elas adoram, assim, voz feminina, assim, música com voz feminina. Então, é o que faz a diferença aqui dentro da estufa, assim. Elas vão ficar nessa florada por mais quanto tempo até chegar a colheita? Aqui vai ficar provavelmente de 4 a 6 semanas, ou tem planta que chega um pouquinho antes, né? A gente faz meio programado sempre para estar colhendo na lua cheia. Que nem o outro cultivo a gente colheu naquela super lua que teve na última lua cheia. Esse aqui provavelmente a gente vai estar colhendo no finalzinho da lua cheia. Porque como a gente está trabalhando aqui, a metade da estufa é uma espécie, a outra metade são algumas variantes. Então você vê pelos tamanhos das plantas, dá para se ver aqui, ó, por exemplo, essa daqui, ó. Ela é uma planta que nasceu aqui aleatória de um outro cultivo que a gente teve, que teve uma planta que como a gente estava treinando as genéticas, experimentando as genéticas, então acabou vindo alguns machos no meio e cruzou, e agora nasceu essa daqui aleatória, ficou guardado na terra assim. Ela tem um cheiro muito bom, pode até passar a mão. Daí a gente tem aqui uma planta mutante, essa aqui é a Bastard, a Austrália Bastard, ó. Ela tem uma folha parecida de salsinha, assim, se você focar bem, assim, ela é uma planta para plantar em qualquer jardim, né, que não dá BO. Pé desse ele dá apenas uma florada, depois ele apenas uma florada, ele é uma planta perene, produziu, ou você deixa ele na vega, né, tirando o clone sem estar florindo, e assim vai. E a colheita é manual? A gente hoje faz a colheita manual aqui. Certo.
Quanto tempo do berçário até o pé tá nessa altura que a gente está vendo hoje? Hoje, assim, com 15 dias ela tá com o cloninho formado, né? Coisa de um mês e meio, ela já está disponível para mim estar plantando. Tá. Então E vamos para colocar colher? assim, 2 meses de vega, são 3 meses mais 2 meses de flora. Coisa de 5, 6 meses assim, você tá... E outra, quando você faz clone, isso aqui é 2, 3 plantas que você consegue plantar tudo isso daqui. Uhum. Ela rende muito. Fazendo essa colheita, todos esses pés são retirados e vêm novos pés para cá. Daí automaticamente eu dou um intervalo de um mêsinho assim, daí eu trabalho a terra, né? Vou adicionar mais probiótico aqui e tá alimentando ela. Nem o outro ciclo a gente ficou 6 meses sem estar plantando, plantando outras culturas aqui dentro para estabilizar o solo, né? Certo. Então para sempre estar esse vigor assim, esse padrão, né? Ela fica padronizada as plantas. Tá. Vocês usam, a associação usa só a flor, certo? Certo. O que vocês fazem com a folha? A folha hoje a gente destina ou para compostagem, né? Para as composteiras. Os galhos a gente faz biochar, faz alguns outros derivados, mas dá para se fazer muito mais. Certo. E o cheiro é muito forte para quem visita, né? Não, assim, nessa época assim, os cheiros são intensos, assim, cada uma que você vai, particularmente, é um perfume que você exala, assim, é uma magia, né, Que bacana. que paira pelo ar. Vinícius, então a gente está na etapa da secagem que vem depois da colheita. O que acontece aqui? Explica pra gente. Ó, aqui a planta chega pra gente, nesse caso daqui, são plantas que caíram numa chuva que teve, então por isso que elas estão com bastante folha assim. Normalmente não vem com essa quantidade de folha. Aqui o processo de secagem ele funciona assim. A planta vem pra gente, esse aqui é um processo antigo que a gente fazia secagem das plantas. Então a planta vem pra gente do cultivo, elas já vêm cortadas em forquilha com esse martelinho assim, ó, pra gente poder pendurar nos varais. Então aqui não tem segredo a secagem em si. Aqui é pegar a planta, pôr no varal, identificar a planta com o nome, com o lote dela e com a data que eu coloquei. E aqui nessa sala ela vai ficar de 10 a 15 dias. Depende muito da espécie que vem também. Aqui nessa sala funciona assim, ar-condicionado a 17 graus, bem sequinho, no modo seco mesmo, desumidificador ligado para deixar a sala mais seca e gelada possível. Como que a gente sabe que a planta já está boa para colher? A gente pega a planta e faz o estalo no galho. Tá vendo que ela fez esse crack? Ela já tá boa para retirar. Para ir pro laboratório. Isso, exatamente, pra gente continuar os processos. Então, viu que tá seca, a gente pega essas flores aqui, a seca no caso, e passa nessa máquina aqui, que é a debulhadora nossa. Então a gente pega os galinhos, corta aquele martelinho lá e coloca galinho por galinho aqui, ó. Porque aí essa máquina ela vai puxar, soltar somente as flores e os galhos ficam para trás. Por quê? Porque na extração a gente não usa galho, é só as flores mesmo, que é só os budzinhos também. Então assim, o processo daqui dos varais é esse, basicamente esse. Hoje, como chegou o forno pra gente, vamos ali na salinha que eu mostrei aqui, ó. Então, ao invés de fazer a secagem nos varais e ficar no frio, aqui é no quente. Então já muda um pouco, é o contrário. Aqui é uma desidratadora de alimentos. Essa desidratadora, ela funciona com a gente por 12 horas. Então de 10 dias foi para 12 horas. Caramba. Então a gente deixa 12 horas aqui dentro. Aqui funciona assim, são 2 ventiladores, um aqui no canto e um ali no canto. Elas funcionam em tempos individuais, né? Então eu consigo ligar essa torre aqui e a outra continuar desligada. Certo. Então aqui ela vai funcionar a 60 graus por 12 horas. Então eu coloco as plantas naquela bandeja ali, coloco aqui e deixo secando. Só que aqui é um pouco diferente o processo, porque aí a planta vem verde para mim, eu já debulho ela na mão ao invés de pôr no varal. Tá. Porque aí nas bandejas a gente coloca só as flores.
sem galho, sem folha, sem nada, só as flores mesmo. Certo. E aí o processo aqui do forno é esse, vem para mim, a gente faz a debulha, a gente pesa as plantas, porque aí a gente deixa uma balança aqui, porque aí eu preciso saber o quanto que ela veio verde e o quanto que ela saiu seca, para saber se a secagem está maneira. O ideal da planta se perder é cerca de 80%. Então ela entra, sai com 80% a menos. Aí ela fica com 20% de rendimento seca, no caso. Então aqui o processo é esse. Saiu daqui do forno, eu já passo para cá, que esse daqui é um moinho de facas, porque ele deixa a planta triturada para nós. Certo. Então ela vai triturar a planta, vai deixar a planta trituradinha, a gente coloca em umas bags, uns travesseiros que tem, que é essa daqui, ó, são sacos a vácuo. Aí a gente coloca nesses sacos aqui, cerca de 2,5 kg, que foi o que a gente conseguiu padronizar nos sacos. Daqui vai pro freezer, a gente deixa congelado e aí vai fazendo uso no laboratório na parte de extração. E aí o processo vai fazendo esse, né? As plantas pra gente, elas chegam com o nome, com o código de rastreio dela e com a data que ela foi colhida, né, no caso, pra gente nunca se perder. Então, assim, o processo de rastreabilidade fica sempre perfeitinho, né? No clonário coloca a etiqueta lá, a identificação dela lá, aí vai pro cultivo, do cultivo vem para cá, daqui a gente vira outro código no caso, porque aí eu junto várias plantas num travesseiro só, sabendo que aquela é a espécie tal, entendeu? E aí o processo aqui de secagem é esse. A gente usa, hoje a gente utiliza mais o forno mesmo, o que fica no varal é por acidentes ou ocorrências que não, por exemplo, aqui. Aquelas plantas ali caíram na chuva, então era uma quantidade pouca, não compensava colocar no forno. Certo. O forno ele tem a capacidade de 20 quilos, então são 10 quilos em cada lado que eu consigo secar. Na vida, houve momentos que tornaram o meu Januário o milionário. Um, quando decidiu cantar com José Rico. E o outro, quando escolheu a Cressol. Minha conta vai ficar recheada e o prêmio de 1 milhão posso levar. Com a Cressol eu vou ficar tranquilo, afinal... Cooperar é ganhar. Solimã é confiança, 40 anos juntos pro agricultor. Solimã é a melhor, comercial cerealista, insumos agrícolas, a melhor logística é Solimã. De geração em geração, de grão em grão, parcerias e bons negócios, confiança e tradição. Solimã. De geração em geração, de grão em grão, colhemos confiança. Solimã. E ao meu lado, o Alceu, que é o farmacêutico responsável pela associação. Aqui é a última etapa de todo esse processo, né, Alceu? Exato. O que acontece aqui dentro? Bem-vindo. Aqui acontece a extração, né? Então vocês acompanharam tudo lá o plantio, a parte da secagem, né?
Então, após a secagem das plantas, das flores, né, a gente precisa extrair isso daí para se obter o extrato, para se obter os canabinoides, né? Então, aqui eu falo que é a cozinha da Maria Flor, né? Então, aqui a gente faz esse processo de extração e também desenvolve produtos dermatológicos, né? As flores, depois que elas são secas, pode vir para cá. Elas são armazenadas, então elas são armazenadas em freezers, né? E elas são armazenadas assim, ó, nessas bags, né? Então aqui, elas são secas e elas são trituradas. Elas passam por um processo de, não é moagem, é trituração mesmo, tá? Correto. E aqui a gente identifica a espécie, né? Ela também recebe um código, né? Um código de rastreio. E aqui cabe em torno de 2,5 kg, já é a quantidade exata para a gente levar para o processo de extração, né? Então elas ficam armazenadas aqui. Conforme a demanda do laboratório... Aí ela não tem prazo, ela pode ficar aí... Ela fica aqui até a gente precisar dela, até a demanda do laboratório. Conforme a necessidade de extrato do laboratório, seja CBD ou seja THC, a gente pega essas bags e aí nós vamos lá para a extração, lá para a extratora. Aí aquelas bags, aquela bolsa, a gente coloca em uma outra bag, toda furadinha, e vai lá para aquele último aparelho lá. Isso daqui, olha, aquele lá, aquela última lá, é uma extratora. Essa extratora, ela gela o álcool até menos 40. Então a gente começa o processo de extração a partir de menos 20. Então é um álcool de cereais, né? É um álcool praticamente 100%, né? E aí a gente deixa essas flores nesse álcool a partir de menos 20 por uma hora. Ele fica mexendo, fica triturando e depois ele é filtrado. Então ele forma-se um extrato alcoólico, com todos os canabinoides ali, terpenos também, que a gente tem que lembrar que a gente trabalha com um medicamento full spectrum. Então além de canabinoides, vai terpenos, vai flavonoides também, que são outros compostos que tem na cannabis, né? Então depois dessa extração passa por um processo de filtragem. E aí nós reservamos naqueles baldes. Todos são identificados e aí... depois disso, esse álcool precisa ser evaporado, né? Então a gente coloca naquelas panelas, que são panelas elétricas, panelas que a dona de casa lá compra lá em qualquer lugar, são panelas elétricas. Ali ocorre a evaporação do álcool e também ocorre o processo de descarboxilação, ou seja, quando a gente transforma os canabinoides, que até então são inativos para a gente, né? Que é chamado de canabinoides ácidos, e canabinoides ativos, né? Então é a temperatura que faz esse processo, né? Então aí ocorre o processo de descarboxilação. Conforme o álcool vai evaporando, vai sobrando bastante extrato nessa panela. Naquela panela eu não consigo controlar a temperatura, então por isso eu chego o extrato nessas chocolateiras. Nessas chocolateiras aqui. Nessas chocolateiras eu consigo controlar a temperatura dela. E aí que eu vou dar o ponto no extrato. Porque se eu deixar naquelas outras, ele vai queimar o extrato. Então ele queima o extrato, ele vai dar cheiro, ele vai dar gosto, fica um cheiro desagradável, um gosto desagradável. E tudo isso vai refletir no meu produto final, né? Certo. E com certeza os pacientes aí vão reclamar. O Vini acabou de colocar o extrato aqui, né? Então, olha, aqui ele é um extrato alcoólico, bem alcoólico. Então ele vai ferver bastante. Depois a gente passa para cá, nesse processo de término. E olha, conforme ela vai ficando pronta, ela vai ficando mais espessa, né? Então o processo vai ficando mais espesso. E aqui fica isso daí por dias, até realmente a gente ter a certeza que não tem mais álcool, né? Quantos dias, mais ou menos?
Vai depender muito aí de espécie para espécie, mas chega até semana ficar aqui. Então, pelo menos de 3 a 4 dias aqui nessa panela. Nós conseguimos hoje extrair, esse processo aqui de extração, cerca de 100 litros de álcool por dia, mas aí o processo de evaporação um pouquinho mais lento. Tá. Né? E daqui já está pronto para ir para o paciente? Não, ainda não. A partir daqui, a gente reserva isso daqui, vou mostrar para vocês. Isso aqui é um outro laboratório, aqui é o laboratório onde a gente faz esse processo da parte de diluição e da parte de pomadas e cremes, né? Então, assim. Bom, terminou lá, eu tiro uma alíquota, um pouquinho daquilo, né? Identifico. Isso daqui eu mando para análise. Esse extrato aqui eu mando para análise. Eu preciso saber aqui quantos de canabinoides tem. Então, eu preciso saber quantos de THC e quantos de CBD tem aqui nessa amostra. Enquanto não vem a análise, nós guardamos aqui. Nós guardamos aqui em geladeira, né? Então, nesses recipientes, que são recipientes indicados pela Anvisa, então eles são polipropileno, né? Recebe identificação e recebe essa taxa de quarentena. Isso quer dizer que esse extrato ele está em análise ainda. Tá? Então a gente manda para um laboratório aí, qualificado para essa análise. Quando voltar essa análise desse extrato, ele passa para isso aqui e recebe esse selo de aprovado. Então quer dizer que a análise está ok. A partir daqui que eu vou diluir. Então, conforme vem a análise, a gente faz as contas, faz os ajustes e dilui nas apresentações que a associação disponibiliza, né? Certo. Quanto a CBD e quanto a THC. E aí a gente dilui em azeite, né? E nós estamos agora mudando do azeite de oliva para o azeite de avocado, por ele ser mais nutritivo, por ele dar um gosto mais palatável, ele é um pouquinho mais leve, né, que o azeite de oliva. Então, a partir de janeiro, aí nós vamos começar com azeite de avocado. Faço a diluição, pego uma alíquota de novo, recebe o selo de quarentena, mando essa diluição para análise novamente. Quando voltar a análise, tá ok, recebe o selo de aprovado, e aí que é envasado e é mandado para o dispensário. Correto. Né? A partir da cannabis, vocês conseguem produzir quantos produtos hoje? Hoje, aqui na associação, nós conseguimos produzir, tem 5 óleos, 5, né? Tem 3 THCs, 2 CBDs e um para um. Então, para a parte humana. Nós também temos a linha VET, né? Os óleos para a linha VET, que são 3 concentrações diferentes. Nós temos a pomada humana, que ela tem um poder anti-inflamatório bastante bacana. Tem a pomada cicatrizante, onde a gente combina extratos de outras plantas, né? Junto com essa pomada, tipo extrato de barbatimão e óleos essenciais, para ajudar a cannabis, junto com o extrato de cannabis, né? Então a gente enriquece esse extrato com terpenos, com outros terpenos, com os óleos essenciais. Tem o gel para contusão, que também tem cânfora, mentol, óleo essencial de alecrim, extrato de arnica, e tem extrato, tudo extrato glicólico, da folha da cannabis. E tem estudos que a folha da cannabis ela é rica em um flavonoide que chama canaflavina, que é exclusivo da cannabis, só tem na cannabis. E já tem estudos que ele tem uma ação analgésica e anti-inflamatória 30 vezes superior à aspirina, né? O ácido acetilsalicílico. São estudos, no campo da cannabis é necessário bastante estudo ainda, né? Afinal de contas era proibido estudar até agora, né? Então estamos começando as pesquisas aí, e esse campo é muito promissor. Eu acho que, para mim,
o mais legal da terapêutica canábica é a resposta. Então, ela dá uma resposta terapêutica muito rápida. Isso muito a gente está rápida. falando de quanto tempo? Por exemplo, se a gente pegar, por exemplo, nós fazemos um sabonete também, né, com extrato de cannabis. Tanto sabonete em barra quanto sabonete líquido, né? Se a gente pegar, por exemplo, apareceu um cachorro aqui sem pelo nenhum. Começamos a dar banho com ele, com o sabonete e tudo mais. Em 2 meses o cachorro estava peludinho assim, né? Então você vê que a resposta é muito rápida. A gente vê... apareceu um menino aí com uma doença que chama epidermólise bolhosa. Eu nem sabia. São bolhas que saem assim no corpo. É uma doença, me parece, não tenho certeza, que é autoimune. Então o corpo mesmo se defende, né, e produz essas bolhas. E aí chegou esse vídeo pra gente, e aí o que vai fazer? Aí fizemos um creme, mandamos óleo e tudo mais. Dentro de 15 dias a mãe manda um outro áudio com o menino já comendo, não estava chorando, estava mais tranquilo. Então você vê que a resposta é muito rápida, né? A resposta é muito rápida, comparada a esses medicamentos alopáticos, né? Que hoje em dia a indústria farmacêutica ela não consegue mais dar resposta a tantas patologias que tem por aí, né? Alceu, um pé daquele que a gente viu na estufa, são necessários quantos para se transformar em um óleo? Como? A gente consegue fazer uma conta comparativa assim? A gente tem assim, você tem que ver que num processo de secagem você perde aí de 80% a 90% do peso, né? Então se um pé render 1 quilo verde, ele vai dar aí em torno de 100 a 200 gramas seco, né? E dessa parte seca, ele vai render em torno de 10 a 12% de óleo. Então nós vamos precisar aí, um exemplo, de 1 quilo de planta seca para render 100 ml aí, em média, 100 ml de extrato. De extrato bruto. Correto. De extrato bruto. E aí diluição conforme as concentrações. Perfeito. E conforme a análise que chega também, né? Então a gente está sempre atento para a hora que começa a baixar canabinoides, a gente fala assim, já aciona o clonário, né? E fala assim, olha, é hora de germinar sementes novamente, etc. Entendi. As receitas que vêm dos médicos são manipuladas? Não, já vem o que vocês têm na carteira de produtos. Exato. Então eles já prescrevem, né, aquilo que a gente disponibiliza. O remédio não é retirado aqui, é tudo via correio. Independente certo? da cidade. Independente da cidade, se é daqui de Marília, se é da onde for, tudo via correio. Então é feitas essas etiquetas, tá? Que já vem ali, que eu vou depois abrir ali para vocês, já vem ali o nome do paciente e aí vai a declaração de conteúdo que a pessoa pediu, que vai estar na receita e acompanhado da receita. Tá? Então, todo dia a gente tira uma tabela assim, dos pedidos que chegam, tá? No Legacy. Então, são todos os dias, então a gente confere o endereço para poder estar enviando para os pacientes a medicação. Específico para entregar dependendo da cidade, dependendo área de risco. Então, às vezes é 1 dia, às vezes é 2, às vezes é 10, tem o tempo hábil do correio. E aqui fica separados os remédios por miligramagem, né? Que são o 3.000, 1.500, tá? Aí aqui por diante, os 900, 600, 300, 1 por 1. Aí nós temos a linha VET também. Temos as pomadas e os sabonetes, né? Que são também feitos pelos nossos farmacêuticos. Isso. Isso aqui é a pomada. Recebi a receita. Como que eu faço para fazer o pedido para vocês? Você tem que entrar no Legacy, no programa, e lá tem todas as instruções como é que você vai preencher o teu cadastro. Entendeu? Você pegou um remédio, aí tudo você vai estar falando
É tudo via WhatsApp. Você vai estar falando com nossos acolhedores e eles vão estar te explicando passo a passo. Que tem gente que não consegue entrar direto no Lex e fazer. Então, por isso, os acolhedores vão estar instruindo vocês como vocês fazem para poder se associar e para poder ter acesso ao remédio. Perfeito. Entendeu? Eu quero um cosmético, um creme, um sabonete. Preciso de receita? Precisa ser associado. Ah, correto. Entendeu? Precisa ser associado, tá bom? Certo. Porque como é um remédio de cannabis, então é para segurança de vocês e nossa também. Então vai com a tua receita, tá? Porque não é uma pomada que ela é para dores, né? Que é essa daqui, ó, né? Certo. Que é a pomada de cannabis. E o sabonete é para lúpus, para alergia, para uma série de alergia de pele, de dermatite, são várias psoríase, várias coisas, né? E nós temos o nosso cheirinho especial, que é o Maria Flor, tá? Porque quando você abre uma caixinha, te remete um cheirinho Maria Flor, né? É um carinho, olha, se você sente que a gente tem com os nossos pacientes. Coloca o remédio, aí quando você abre a caixinha, você sente esse cheirinho deles, né? Cláudia, você é atualmente vice-presidente aqui da associação e a sua história quase que se cruza muito com tudo isso que a gente conheceu hoje. E eu queria que você contasse um pouco como que foi todo esse início. Muita gente já te conhece, sabe que você é de Santa Cruz, já ouviu sua história, só que tem outros que não sabem que as duas histórias se cruzam e meio que caminham juntas até hoje, né? Exatamente. Bom, na verdade, sim, sou filha de Santa Cruz, né? Minha família toda é de lá. E eu vim para Marília estudar, acabei ficando, casando por aqui. E nesse caminhar eu tive um filho, chamado Matheus, hoje com 16 anos. E na época eu fui para Santa Cruz passar o Natal. E em vésperas de Natal, o Matheus estava com 39 dias, ele apresentou a primeira crise convulsiva visível, né? Visível porque a gente não sabe o antes. E foi o Dr. Jorge, inclusive, lá de Santa Cruz, que viu também junto comigo uma das primeiras crises, eu levei para ele prontamente foi me atender na Santa Casa. E eu vim correndo e foi uma luta muito grande porque a gente não sabia o que estava acontecendo com ele. E as crises não paravam, ficou várias vezes na UTI, aliás, muitas e muitas vezes, até diagnosticar com síndrome de West, epilepsia de difícil controle, aos 3 meses de vida. E já começaram as mais de 50 crises convulsivas por dia nessa época. Ele fez 2 lobectomias frontal, ele retirou mais de 25% de massa encefálica, na primeira cirurgia com 6 meses e na segunda cirurgia com 1 ano e 2 meses. Nesse tempo, inclusive, Santa Cruz, Marília, já estavam conhecendo um pouco de Matheus. Naquela época nós não tínhamos redes sociais, né? Então a luta era maior, porque você buscar algo que você desconhece e você não ter rede social é muito difícil, então é no escuro, né? Eu consegui tudo isso assim de uma maneira de busca mesmo, de correr atrás, de ir e vir. Consegui um médico em Ribeirão Preto que era reconhecido, e ele diagnosticou. Matheus, então, marca essa cirurgia, faz a cirurgia sem sucesso absoluto, né? A gente não teve sucesso, inclusive, numa das cirurgias ele ficou hemiparégico, né? Ele perdeu os movimentos do lado direito. Você escutar que o seu filho não tem uma sobrevida muito grande, faz com que seu chão abra e você queira afundar nele. Eu vivi momentos de luto, porque você idealiza um filho e você sonha para ele todas as coisas da vida. E no momento que você entende que o seu filho é uma criança com deficiência e você não sabe como ele vai crescer, aquilo ali, a dor é imensa. Mas nada é por acaso. Tudo na vida tem seus propósitos, eu acredito muito nisso, né? Tem gente que pode pensar diferente, mas eu acredito muito que nada acontece do nada, né? Tudo tem os porquês e basta a gente buscar entender também,
né, os porquês daquilo. Eu me tornei uma pessoa muito melhor, meu marido também, porque o Mateus, ele é o nosso maior professor da vida. Eu sempre peço desculpas para minha mãe, né? Ela, claro, é a maior professora das nossas vidas, meus e dos meus irmãos, meu pai também, mas o Mateus, ele veio para ensinar de uma maneira sem palavras. Ele não fala, ele não anda, né? Mas ele tem um sorriso maravilhoso, ele tem um olhar profundo, ele tem uma vida nele que nos faz viver a cada dia, cada momento, que são inexplicáveis. E com tudo isso, eu fui buscando melhorias para ele. Santa Cruz e Marília me ajudaram com rifas, né? A escola que minha mãe dava aula ajudou muito com isso, a cidade em si me ajudou muito com isso, para fazer rifa. Depois eu fiz bazar aqui em Marília e lá em Santa Cruz. As pessoas entenderam todo o processo, ajudaram como podiam e como não podiam, assim. Eu sou intensamente grata. Quando nesse caminhar, eu comecei a usar uma seringa que foi de uma pessoa até que me deu, que é de Santa Cruz, né? Ele me deu perguntando para minha irmã se eu teria coragem de dar. E é óbvio que eu tinha, porque eu já tinha dado para ele todos os alopáticos possíveis e imagináveis. Eu trazia de fora alopáticos, né? Porque aqui não tinha. Hoje o Sabril e o Kepra você encontra aqui no Brasil, mas na época eu tinha que importar, eu tinha que correr atrás, eu tinha que ligar, era Portugal, era Estados Unidos, então era uma luta constante atrás de remédio. E aí em 2014 eu descobri então a cannabis, fui atrás, dei para ele a primeira vez, ele começou a melhorar a parte de imunidade, porque o Mateus ia muito internado, principalmente por questões de pulmão. E eu comecei a perceber que aquilo foi diminuindo, então eu vi uma melhora. As crises diminuíram, 20% diminuíram também, mas a imunidade é que me chamou mais atenção. Judicialmente, eu tinha o direito de receber para o Mateus o extrato que vinha de fora, né? A gente tinha feito uma parceria aí com 2 médicos aqui de Marília, e eles compraram essa luta, colocamos mais 12 crianças, a gente conseguiu que essas crianças fossem atendidas também junto do Mateus, já que o Mateus era o pioneiro aqui em Marília, mas o Estado ele começou a não fornecer. Foi onde o Procurador da República entrou com um pedido de prisão do secretário da Saúde na época, até que, por um milagre de vias de fato, o óleo chegou naquele mesmo dia, no final do dia. Foi feita uma matéria, eu estava com a Bia, né, bebezinha ainda, né, a minha segunda bebê, ela estava no colo, eu descendo as escadas e foi feita essa matéria, e a Fernanda e o Márcio viram essa matéria, que eu buscava incessantemente, exatamente pela falta de medicação mesmo que tinha, né, do óleo. E ela, por uma amiga que, pasmem, também já morou em Santa Cruz, mas mora em Marília, ela me encontrou, elas se falaram, falou, eu tenho uma amiga assim, assim, assado, e nessa conversa falou, não acredito, eu estou procurando ela, que no caso era eu, a Fernanda estava me procurando. E a Fernanda então veio até mim, sem me conhecer, sem saber quem eu era, ela colocou, né, a liberdade dela em risco, porque se ela dá um passo em falso, eu poderia, né, falar um monte de coisa, onde já se viu. Eu senti aquele acolher, né, na minha dor ela trouxe o amor, e ela me acolheu naquele momento como mãe. Ela e o Márcio então fizeram o remedinho do mar, porque ela já tratava a avó, o avô e a cunhada, que estava com câncer inclusive, e que teve aí a cura, né, do câncer nesse tempo. Ela fez o óleo, a gente rezou, a gente pediu a Deus força, porque a gente não sabia, o óleo tinha THC, que é conhecido como vilão, e que na verdade de vilão não tem nada. A gente deu o óleo para o mar, rezando, pedindo, e o Mateus, ela foi embora, passaram-se um dia, foi diminuindo, 2 dias, no 4º dia o Mateus estava sem crises convulsivas, ou seja, das 80 crises convulsivas por dia ele veio a zerar. Eu não sabia se eu ria, se eu chorava, se eu soltava rojão, o que eu fazia, de tanta alegria que eu tinha no coração. E aí no outro dia a Fernanda foi em casa e a gente conversando, ela falou, Clau, eu acho que a gente poderia ajudar mais pessoas. O que você acha? Você já tem uma outra associação, que no caso é a Associação Anjos Guerreiros. E ela tinha a Escolinha da Mata.
que atendia as crianças e mostrava tudo sobre a agrofloresta, os animais, a natureza em si. Então a gente uniu essa força que o Matheus já tinha aqui em Marília, de ser conhecido, ser reconhecido, de uma história de verdades, com a história da Fernanda e do Márcio. A gente deu então, fez tudo isso, vamos criar a associação. Nesse tempo a vida não espera. E a Fernanda e o Márcio foram levar um óleo também no Acre para um senhor. Lembrando, a vida não espera. O desespero de saber que alguém precisa daquele óleo e que no caso eram padrinhos da filha dela, eles estavam indo e foram pegos na estrada, né? Com óleo, com algumas plantas para ensinar o pessoal a extrair. Foram presos, a Fernanda saiu, né, dessa reclusão após 4 dias. Lembrando, a Fernanda é branca, a Fernanda tem olhos claros. É de uma família de condições financeiras muito melhores. Márcio, o marido, é preto, né? Tem a pele escura, né? Então pra quem não associou ainda, é esse que a gente entrevistou na estufa, né? Isso, exatamente. E ele ficou por 5 anos preso, né? Hoje ele não ficaria. A gente sabe que hoje a história da maconha medicinal, ela mudou bastante. Mas na época não tinha como, né? E teve todo um trabalho de advogados que não conseguiam de forma alguma mudar essa história. Ele passou por vários processos ali, desde beber água de privada, a água no joelho de água contaminada, tiro de bala, pegou 3 vezes malária, sofreu horrores na penitenciária lá em Porto Velho. Depois a gente conseguiu que ele fosse transferido aqui para Marília e ele ficou a 600 metros preso da casa dele, né? Olha que sina, né? Então a gente ia lá, a gente conseguiu ir lá e nas saidinhas, sabe onde ele estava? Trabalhando aqui na associação, ou seja, ele foi preso por conta de uma planta que Deus colocou na terra e que salva tantas pessoas, salva tantas vidas. Mas ele foi preso por ela, mas trabalhava com ela quando estava aqui, né? Então a gente vê como o mundo é cruel nesse sentido, né? A demonização dessa planta, que é mística, que é natural, que traz tantos benefícios, que cura, que salva, muita gente fala que ela é a porta de entrada, mas ela é a porta de saída. Hoje nós temos dependentes químicos que fazem o tratamento com a cannabis medicinal, com a maconha medicinal, exatamente para sair dos vícios das drogas. E quando a gente fala de drogas, a gente não está falando da maconha, a gente está falando de alopáticos, que são drogas, a gente está falando do álcool, que é droga, a gente fala do tabaco, que é droga, mas a gente está falando de uma planta que traz a vida, traz qualidade de vida, e ela pode salvar. Assim como ela salvou meu filho, ela salva centenas de pessoas e centenas de animais, ou milhares de pessoas e milhares de animais, né? Pessoas que não tinham mais vida, mães que ligam para a gente e falam assim, eu tenho um filho autista, ele quebra a casa, ele quebra a TV, ele quebra portas, ele bate em mim, eu não consigo sair da minha casa para ir comprar um pão numa padaria. E hoje eu consigo, através da maconha medicinal, hoje eu consigo fazer isso de uma forma ímpar, eu consigo ir numa padaria. Inclusive tem uma mãe que ela veio para Marília agradecer pessoalmente, ela é de São Paulo, porque ela falou, eu não sabia mais o que era sair de casa para ir em lugar nenhum, porque o meu filho só destruía, só me batia, eu consegui deixar ele sozinho em casa. Hoje ela faz tratamento, porque ela está perdendo a visão, né? E o filho faz tratamento, é outra pessoa. Isso é uma das milhares de histórias que a gente tem, né, de animais que foram resgatados e que hoje vivem numa condição muito melhor. Nós temos paciente pinguim mesmo, né, do albatroz, né, ele faz tratamento, se vocês procurarem, existem publicações a respeito disso. E a Fernanda e o Márcio, mesmo com tanta dor, com tanta discriminação, e aí o amor, aí vem o inverso, né? A minha dor e o amor deles é que nos trouxe, e depois a dor deles e o nosso amor para com eles, que manteve essa associação, que hoje sim tem aí um propósito maior, que é atender o que a gente conseguir, né? Mas a gente sabe que o Brasil é muito grande,
que cabe 1, 2, 3 associações em cada cidade. A gente está aí para isso, os nossos canais de comunicação, principalmente o nosso Instagram, leva esse conhecimento às pessoas, porque o conhecimento ele não deve ser segurado, ele tem que ser colocado, as pessoas têm que entender o quanto essa planta faz bem sim, o quanto ela pode salvar, o quanto ela pode fazer a diferença. Cláudia, 6 anos de associação, né? Como que você avalia hoje os profissionais de saúde? Eles estão mais adeptos a prescrever a cannabis? Olha, hoje eu posso dizer que ainda existe o preconceito, ou melhor dizendo, a falta de conhecimento. Porque o preconceito é a falta de conhecimento. Mas eu acredito muito que eles estão abrindo mais os caminhos para eles mesmos. Eu já ouvi muito de médicos, não, jamais vou prescrever, e que hoje estão prescrevendo. Né? Pessoas que hoje amam a terapia canábica de uma forma que você nunca imaginaria, que sabe os benefícios que ela traz. Então sim, nós temos ainda aquela parte dos profissionais de saúde que ainda estão segurando com medo, com receio, mas nós temos uma parte grande de profissionais que estão abrindo os caminhos para esses pacientes, e é isso que a gente espera. Então nós temos esses médicos colaboradores da associação também, que fazem um valor reduzido para o paciente, não tem nada a ver com a associação, não são médicos da associação, são médicos que colaboram com o paciente para que ele possa ter a terapia canábica. Né? Médicos que estão chegando, nós estamos aí às vésperas da nossa 4ª imersão da Semente à Gota, né? Que vai acontecer nos dias 1, 2 e 3, agora de novembro, onde a gente tem esses médicos, esses profissionais, dentistas, biomédicos, fisioterapeutas que também já prescrevem. Então eles vêm para conhecer a associação, eles vêm para saber como é o trabalho. Depois nós temos dos VETs, é a 3ª imersão VET da Semente à Gota no dia 9 de novembro. Basta fazer o cadastro, entrar em contato e a gente vai dando as maiores informações. Mas eu acredito que está aumentando sim a procura desses médicos e é um trabalho de formiguinha, onde a gente vai um dia de cada vez levando isso para eles. Qual a situação atual da associação? Vocês sofrem ainda preconceito, uma espécie de perseguição? Corre o risco de um profissional de vocês ser preso novamente? Como que você avalia hoje? Não, eu acredito que assim, apesar de ainda estarmos numa zona de risco, que eu falo é quando nós temos esse outro lado, esse outro olhar, né, da falta de conhecimento. O preconceito ele sempre vai existir, né? A gente trabalha principalmente muito essa questão do preconceito, da reparação social, da agrofloresta, né? O equilíbrio da natureza, a gente trabalha tudo isso. E a gente sabe que para trabalhar dessa forma, e não é mudar a cultura, é fazer com que as pessoas entendam que a cultura ela pode ser modulada, ela pode ser reconstruída, né, de outras formas. Eu acho que o trabalho que a gente faz é desmistificar, facilitar acesso, é levar esse conhecimento onde esses profissionais e todas as outras pessoas consigam nos enxergar de uma forma que a gente faz um trabalho sério. O preconceito ele sempre vai existir, ele sempre vai estar presente e a gente vai trabalhando todos os dias devagarzinho para que isso não ocorra mais. Cláudia, eu quero te agradecer por ter aberto as portas da associação para a gente, mostrado todos os processos, os detalhes e te parabenizar pela sua história e pela sua luta até aqui. Muito obrigado. Muito obrigada, eu que agradeço, Renan, agradeço toda a equipe de vocês. Quero deixar aqui o telefone de contato da Associação Canábica Maria Flor, que é o 14 991549400, o nosso Instagram, que é @vencermariaflor, né? Nós temos o Facebook também, Associação Canábica Maria Flor. E dizer para vocês, como eu faço para fazer parte dessa associação? Entre em contato, nós vamos dar todas as informações, nossos acolhedores, nós temos, né, que não mostramos, mas nós temos um setor de acolhimento também. Esse setor está preparado para atendê-los. Tendo receita médica, não tendo, entra em contato, a gente vai dar todas as informações de como fazer esse cadastro, como fazer parte, como fazer o uso da terapia canábica, quais são as patologias tratadas, até porque
Não vamos entrar em detalhes, mas nós temos um sistema endocannabinoide. E esse sistema é que faz a modulação do nosso organismo, é igual tomar uma vitamina D. Né? A gente toma vitamina D porque a gente compensa aquilo que está faltando. Nós produzimos maconha também, tá? E aí a gente complementa essa maconha no nosso organismo, que modula o organismo, que modula o ser humano, e que a gente sabe que naquela cidadezinha onde tinham plantações de maconha, as pessoas eram mais tranquilas, mesmo sem usá-la, né? Pelo cheiro, pelo ambiente, e como vocês viram aqui, né? A gente faz da nossa planta um ser único e especial, é um bebê mesmo, onde ele é tratado de uma forma com alimentação natural, para que a gente possa também beneficiar os nossos pacientes com o melhor que a gente tem, além do carinho, respeito e amor por cada um. Muito obrigado. Obrigado a você que nos assistiu e até a próxima semana com mais um episódio do Perfil no Campo.